Sessão da Comissão Mista do Orçamento que discute a liberação de crédito extra de 248 bilhões de reais para o governo federal foi adiada para 11 de junho. O adiamento acontece em meio ao impasse entre parlamentares governistas e oposição sobre a aprovação do recurso adicional. Antes da suspensão, aliados tentaram votar o texto sem sucesso. O senador Flávio Bolsonaro criticou os parlamentares da oposição e afirmou que sem os recursos, programas públicos travam. Já a oposição manteve o bloqueio à votação. O deputado Orlando Silva afirmou que aprovar o crédito suplementar seria dar um cheque em branco para o governo. Por causa da crise nas contas públicas, o governo pediu ao Congresso no início do ano um crédito extraordinário nesse valor de 248 bilhões de reais, recursos que serão obtidos com emissão de títulos do Tesouro. A chamada regra de ouro impede o governo federal de se endividar para pagar despesas correntes, como a Previdência e os benefícios assistenciais. Vamos lá, Vera Magalhães abre a roda. Pois é, não é desejável para ninguém que se emita mais títulos, que se emita mais dívida, que vá se rolando essa bola de neve em que se transformou a dívida pública brasileira, mas é necessário aprovar esse crédito suplementar. A gente chegou a essa situação em que o governo está seriamente arriscado a infringir a regra de ouro da Lei de Responsabilidade Fiscal e a efetivamente deixar de pagar benefícios sociais, deixar de pagar o Plano Safra e outros tantos planos importantes aí para fazer a economia girar, projetos sociais, programas sociais importantes para aqueles mais desassistidos. Isso se dá por uma série de circunstâncias que não são culpa deste governo do Jair Bolsonaro. É uma situação que vem se agravando, a situação fiscal brasileira há muitos anos, principalmente do governo Dilma Rousseff, sem que se tomem medidas estruturais para combater isso e com um agravante causado pela aprovação da medida que criou o teto de despesas. Então você é premido pelo teto e também pela situação de que a receita não entra, de que as despesas superam em muito a receita. É uma tempestade perfeita. Não é desejável, não é o que ninguém que defende o liberalismo econômico, a ortodoxia econômica, que é o que eu defendo, que se sigam as regras aí universais de boa governança econômica, não é desejável que se emita nova dívida, mas não há outra solução neste curtíssimo prazo no qual a gente está trabalhando. E esse é um governo que trabalha só no curtíssimo prazo, só do dia para a noite, da mão para a boca. É dessa maneira que as coisas têm sido feitas, de afogadilho, porque não percebe antes os problemas, não antevê as crises e não propõe soluções antecipadamente para os problemas. Então fica todo mundo correndo, feito louco e atrás de prejuízos que são muito reais, muito concretos e que dizem respeito diretamente à vida e ao dia a dia das pessoas. Nesse caso é disso que se trata. São 248 bilhões que são necessários sob pena de programas sociais e do Plano Safra, por exemplo, não serem pagos. Isso tem consequências seríssimas. A outra consequência é o presidente Jair Bolsonaro ficar aí sujeito às sanções da Lei de Responsabilidade Fiscal por infringir a regra de ouro. Então, eu acho que resta pouquíssima dúvida de que o PLN 4 tem de ser aprovado o quanto antes. Os problemas eles vão acontecer já neste mês. E por que não foi aprovado hoje na Comissão Mista de Orçamento? De novo, por desarticulação do governo. Uma bola que eu cantei aqui hoje de manhã no Jornal da Manhã. O governo avançou na construção do relatório com o deputado Rildo Rocha, mas não costurou uma maioria na comissão. Isso é papel de quem? É papel dos líderes do governo. Mais especificamente da líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, que é quem se encarrega da Comissão Mista de Orçamento, das votações conjuntas no Congresso Nacional. Tem um líder para cada uma das áreas em que o governo tem de votar. Esta é uma pauta da liderança do governo no Congresso Nacional. Ficou para a semana que vem. Eu acredito que o governo vai obter maioria justamente pela gravidade da situação. Então, de novo, o Congresso vai socorrer o governo diante de uma situação aí de iminente crise. E isso é importante que se diga. O Congresso não tem se furtado
a aprovar as medidas do governo, mas a desarticulação é uma responsabilidade de quem tem de ter maioria parlamentar. Quem tem de ter maioria parlamentar, diz a literatura, diz a experiência, diz a experiência internacional, são os governos. Carlos Andreas, as suas primeiras considerações nessa rodada, vamos lá. PLN 4 é exemplar da bagunça política no Congresso do governo Bolsonaro. Já falei muito aqui, falamos diariamente. O governo tem problemas, tem dificuldades em se planejar, parece não conseguir enxergar adiante, de modo que, portanto, reage no susto e precisa, nesse caso específico, sair correndo com a sacolinha meio que de afogadilho. De repente, descobriu que não tem dinheiro ali na frente. Tudo isso é verdade, mas é também um fato. Há um fato aqui muito importante e a gente tem que ser justo. Essa situação, esse drama fiscal, esse cobertor curto, não é responsabilidade do governo Jair Bolsonaro. A responsabilidade é que opera mal, é que tenta resolver os problemas de maneira errada. Porém, insisto, Vera também disse, o problema não é do governo. O principal responsável por esse cobertor curto, embora a gente possa remontar ainda aos governos do PSDB, mas o principal responsável é, sem dúvida nenhuma, o período lulopetista no poder, sobretudo os governos Dilma, o primeiro governo e o segundo ceifado pelo caminho. São os responsáveis por essa situação fiscal. E vejam, a situação política do parlamento é muito ruim, porque a oposição também é muito ruim. É uma oposição desqualificada, sem proposição. Uma oposição que está, como eu falo sempre aqui, presa ao preso, presa ao Lula. E, portanto, trancado dentro de um presídio, de uma cela, sem imaginação e sem o pé na realidade. Porque eu fico pasmo de ouvir, ler declarações, por exemplo, como do deputado Orlando Silva, do PCdoB, contra cheque em branco para o governo. O PT, o PCdoB, o PSOL estariam mesmo contra a garantia de dinheiros para bancar o Bolsa Família? Porque é disso que se trata. Esse dinheiro que o governo está pedindo, esse crédito suplementar de 240 bilhões, tem como uma das finalidades o cumprimento do pacto em que consiste o Bolsa Família. A assistência àqueles que não têm. De modo que, ao boicotar e ao desinformar acerca do que seja esse pedido do governo federal, esses partidos de esquerda, presos ao preso, estão jogando contra aqueles que consideram ser sua base eleitoral, contra o programa que criaram e que os elegeu e reelegeu longamente. Nós estamos falando aqui, portanto, de uma barbárie de irresponsabilidade. Um governo que não defende as suas pautas, que toma susto, que é péssimo em articulação política. Mas conseguiu articular para aprovação no Senado da MP das fraudes do INSS. Muito bem, é a exceção que deveria servir de regra. Mas ainda não. E para completar, temos uma oposição que boicota não o governo Bolsonaro, mas o país. É a conta que precisa ser fechada. Fechada para que, avançando, desdobrando um pacote responsável de reformas, não se precise mais desse tipo de medida emergencial. Não dá para viver no Brasil assustado, tudo assustado, todo mundo no susto, com um grau de incompetência como nós temos visto. É muita incompetência e é muita irresponsabilidade concentrada em quem toma a decisão. Não há a menor dúvida de que PLN 4 precisa ser aprovada com urgência. Ou, insisto, essa conta, e nós vamos cobrar aqui, essa conta vai para a conta da oposição, contra boicotando o Bolsa Família, que lhes dá identidade até hoje. Para o Alexandre Borges, encerrando essa primeira rodada, vai. O orçamento de 2019 é um orçamento herdado. É bom que o nosso ouvinte lembre, nós trabalhamos, é o primeiro ano do governo Bolsonaro,
ele tem um orçamento aprovado em 2018. É um orçamento herdado. É o 5º ano, nós estamos no 5º ano seguido onde o Brasil está em déficit primário. O Brasil o Brasil arrecada menos do que gasta. No ano passado, o nosso déficit primário foi de 120 bilhões de reais, algo como 2% do PIB brasileiro, que é um caminhão de dinheiro. Então o Brasil está fechando esse ano, pelo 5º ano seguido, as suas contas no vermelho. Eu não estou nem contando a rolagem de dívida. Nós estamos falando aqui de déficit primário. Então, o que acontece? O Brasil precisa, obviamente, tudo que foi dito aqui faz todo sentido. A gente precisa de PLN 4, a gente precisa de reforma da Previdência. Agora, o Brasil precisa mudar o modelo do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é intervencionista, é grande demais, a carga tributária é alta demais, o governo é grande e se mete em tudo. Isso é uma deficiência que vem há muitas décadas, foi muito aumentado na Constituição de 88 e o Brasil precisa rever esse modelo. Falando das despesas, 90% das despesas do orçamento são despesas obrigatórias, é uma camisa de força, não tem muito para onde fugir. Então, ou se muda no próprio modelo, na essência, na ideia de que o Brasil tem que ter mais de 400 empresas estatais, quase 1 milhão de funcionários públicos. Nos 30 países da OCDE, o Brasil é o país com mais funcionário público, o país é o país com mais empresas estatais, é o país que se mete em tudo, em todas as áreas da economia. O Brasil tem banco, o Brasil tem um monte de empresa que nem precisaria ter. Então, precisamos ter essas soluções paliativas, essas soluções imediatas e urgentes, emergenciais, precisamos de todas. Precisamos para não desrespeitar a regra de ouro, precisamos do crédito suplementar. Sim, precisamos da reforma da Previdência? Sim. Agora, ou o Estado brasileiro diminui, ou se tem um amplo programa de desestatização, ou a gente vai ficar só enxugando gelo.